tudo bem? Eu sou a Elaine Carvalho, sou professora de micropigmentação aqui na Proestética, em Campinas, São Paulo, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de marcação de sobrancelhas. Então, assim, como fazer para não perder a marcação? O que acaba acontecendo? Uma pessoa inexperiente, que é o caso de alunos, ele vai lá, demora 1 hora para fazer o design na sobrancelha da cliente. Na primeira passada de algodão, né, ele perde toda a marcação e muitas vezes os fios não fixaram por conta da falta de habilidade dos iniciantes. Então eu vou passar algumas dicas para vocês, vou falar de alguns tipos de marcação que existem, lembrando que não existe um jeito certo de marcar, tá? E outra coisa, aqui no Brasil a gente usa lápis dermatográfico, usa lápis comum, tem alguns profissionais que usam caneta reto projetor para fazer marcação, tá? Mas lembrando que em alguns países fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, isso é proibido. As pessoas só conseguem fazer marcação com o próprio pigmento que vai utilizar na pele. Então é ainda mais difícil a marcação fora do Brasil do que a gente utiliza aqui, tá? Então assim, esse daqui é o lápis dermatográfico. O melhor é o preto para você utilizar. Já testei branco, já testei marrom, tá? E o preto é o que você consegue um resultado melhor. Para você conseguir fazer a marcação com lápis dermatográfico, você precisa de um estilete e deixar ele bem fininho na ponta, deixar ele bem fininho aqui, para que você consiga desenhar as sobrancelhas da cliente. Para quem tem dificuldade lá no começo, você consegue ainda fazer uns fiozinhos assim com lápis dermatográfico para ser um guia para você, te ajuda bastante. Tem alguns outros profissionais que gostam de lápis normal, lápis de olho que acaba utilizando na sobrancelha, tanto preto quanto branco, marrom e tal. O que eu falo de lápis de olho é assim, toda vez que eu quero encantar o meu cliente, mostrar para o meu cliente, eu uso lápis de olho ou de sobrancelha para encantar o cliente lá na hora de fazer a demonstração do trabalho. Porque se você demonstra com uma coisa preta ou branca, é difícil o cliente falar assim, eu vou fechar com você, eu vou fazer, né? Então muitas vezes para apresentar o trabalho eu uso um lápis marrom e depois na hora da execução, aí sim a gente lança a mão desse tipo de lápis aqui, como vocês queiram utilizar, tá bom? O que canetas de marcação. Tem profissional que usa caneta reto projetor, como essa aqui que eu tô na mão, né? Vem fazendo uns pontos assim na marcação. Já comprei caneta chinesa, japonesa, americana, de marcação de sobrancelhas e tudo mais. O que eu tenho a dizer a respeito disso não importa a caneta que você vai usar. Se a gente parte do princípio que tem pessoas que se tatuam, veja bem, usando tinta de caneta Bic e lâmina de aparelho de barbear e faz tatuagem artesanal, vamos dizer assim, qualquer tipo de pigmento, seja de caneta esferográfica ou dessa caneta ou da caneta chinesa, japonesa, não interessa, que você bateu o termógrafo em cima disso, pode haver pigmentação disso daí, tá? Então eu tenho até uma história sobre isso. Quando eu era criança, já era meio maluquinha, e um dia me falaram que se fizesse qualquer tipo de corte, colocasse pó de café no corte, só para vocês entenderem como que funciona a fixação de pigmento. Se colocasse pó de café no corte, ficava lá o pó de café dentro da pele. O primeiro corte que eu fiz no pé, eu fui lá e casquei pó de café. Deixei lá, fiz curativo em cima daquele pó de café e não é que fixou? Agora veja bem, se o pó de café, que não tem nada a ver com pigmento, fixou, imagina você utilizar uma caneta desse tipo aqui. Não estou condenando a caneta, de repente você fazer alguns pontinhos, ela serve como guia. O que não pode é você bater o seu dermógrafo, a ponta da sua agulhinha nisso daí, tá? Agora, com relação a não perder a marcação, querida ou querido, o que faz você não perder lá é você não utilizar muito pigmento, precisa ser um trabalho limpo. Então, eu vejo pessoas fazendo micropigmentação, tem o batoque aqui, a pessoa faz assim, aquele monte de pigmento, né? E aí vai tentar fazer lá na pele do cliente. Aquilo espalha tudo, obrigatoriamente você tem que ficar limpando, limpando, limpando. É pouquinho que pega, pouquinho. Você vai, pega pouco e vai lá. Você tem que visualizar a ponta da agulha, visualizar o pigmento saindo e aí você consegue fazer um trabalho limpo de maneira que você não precise ficar higienizando tanto com o algodão e não perde a marcação. Outra
coisa é que a pessoa ajusta a ponteira, que pode ser tanto easy click quanto as outras ponteiras, né, que a gente ajusta manualmente, ajusta a ponteira de maneira que a agulha fica muito pequenininha. Então eu preciso ajustar a agulha, a ponteira, de maneira que a agulha fique com pelo menos uns 2,5 mm, 3 milímetros fora. Por quê? Na hora que você vai colocar lá na pele do cliente, vai entrar na pele do cliente 1 milímetro, 1,5 milímetros no máximo na hora do procedimento. A hora que você vai colocar isso na pele do cliente, ainda sobra um espaço. Se você encosta a ponteira toda lá na pele do cliente, você já viu aquela situação de quando a torneira não está pingando e você passa a mão embaixo da torneira e pinga, ou um pouco de água ou até bastante? É a mesma coisa que acontece com a ponteira do seu dermógrafo. Se você vai e deixa ela muito pequena e ela acaba encostando o bico dela lá na pele do cliente, acaba espalhando tudo, vazando muito pigmento, e você não consegue uma boa marcação, nem uma boa visualização, tem que limpar e começar tudo do zero em termos de desenho. É muito mais difícil. Então a dica é: trabalhe com o material que você quiser, desde que seja com bastante critério, e em nenhuma hipótese utilize excesso de pigmento na hora de fazer. Isso vai te ajudar bastante. Ó, não se esqueça, se você gostou do vídeo, de dar um like, isso me ajuda muito. Inscreva-se no canal e aqui embaixo, ó, na descrição, tem o site aqui da Proestética, da escola, o nosso Instagram e o nosso Facebook. A gente se encontra lá. Um abraço, até a próxima.